Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Neuzona Geló. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de quando eu era criança, que eu nasci em 1955, na Alagoas. E eu, com 4 anos, meus pais resolveram ir embora para o Paraná, que lá era muito ruim, sabe? Muito seca, muita dificuldade. Era muito. A minha mãe falava muito que a gente passou fome porque não tinha trabalho, assim, e lá não tem, você planta a lavoura e não chovia, hoje em dia eu não sei como é que é. Não chovia e não dava, e a água lá era salgada dos barreiros, das cacimbas, sabe? E aí eles resolveram ir pro Paraná. Juntou um bando de família, parente, nós fomos pro Paraná, sabe? A gente foi, ai que viagem! Eu tinha uns 4 anos para 5. Meus irmãos, nós somos em 6. Hoje em dia só somos em 5, né? Que uma já faleceu há 2 anos atrás. E aí a gente foi para o Paraná, uma viagem muito difícil, sabe? Sabe aquele tempo que ia de pau de arara, que durava uma semana? Oh, meu Deus, muita luta, muita luta. Eu não lembro, porque eu era criança. Minha mãe que fala, minha mãe falava, né, que ela também já faleceu, meu pai. E aí a gente foi pro Paraná trabalhar em fazenda lá de café, colheita de café, ah, em Nova Londrina, no Paraná. E aí lá a gente foi. E com 4 anos eu já trabalhava também na roça. Porque você sabe, no interior, na roça, as coisas é muito difíceis. Se hoje em dia já tem criança que ainda trabalha, que é proibido tudo, mas e antigamente era normal começar a trabalhar com 5 anos, com 6 anos, meu irmão comprou uma enxadinha assim, foi um cabinho do meu para mim já ajudar, carpir a roça, sabe? A gente fazia colheita de café, a gente fazia colheita de algodão, vivia mudando, sabe? Praticamente cigano, né? Sabe? Vivia mudando. Fazia colheita de café, de algodão, fazia tudo. Depois de maior já formava, fazia formação. Nós trabalhamos de meieiro, de porcenteiro, mas ganhava muito pouco, era uma situação. E todos dos 5, dos 4 e pouco aos 18, só na roça. Roça, algodão, café, milho, sabe? Soja, a gente fazia formação do soja, carpia, o dono contratava a gente por mês, eu nem lembro que eu era tão criança assim. Meus irmãos falavam que ganhava muito pouquinho, uma situação muito difícil. Mas era, apesar de ser difícil, era gostoso, é a lembrança da roça. A roça é sofrido, sabe? Para quem nunca morou na roça, é bonito ver aqueles verdinhos, aquelas plantas, mas trabalhar na roça é muito doído. A gente. E a dificuldade, né? Que quem ganha os. Quem ganha bem, você sabe que são os patrão, né? Os donos do sítio, da fazenda. Os empregados só ganham mesmo para comer. Pouco ainda. Pouco ainda. A minha mãe sempre ajudou, assim, com outros afazeres, assim. Ela fazia, sabe, cesta, balaio de cipó para ajudar vendia nas feiras. Na cidade, ia para a cidade vender nas feiras uns balaios assim. Ela fazia alça, pintava com aqueles papel clipom, fazia umas flores, ficava bonito. Hoje em dia, se tivesse como, ia vender, porque o povo gosta bastante mais. Naquele tempo não dava muito valor. Então, ela fazia balaio. Minha mãe era parteira na roça, ninguém da roça quase, antigamente, não ia nem médico. Ela fazia parto, ela castrava porco, ela castrava galinha, que engordava. Isso aí já era no antiga, mais para trás, né? Fazia os capão, os frangos, falava capão, ela que falava, que eu não lembro. E ela ajudava nessas coisas, assim, para poder ganhar um pouquinho, para comprar feijão. Aquele tempo, gente, a gente nem comia arroz, sabia?
era feijão com farinha, aí criava um porco, uma galinha, aí matava aquele porco, ponhava nas latas, sabe? Fritava e ponhava nas latas, porque não tinha geladeira, né? E se estragava ou se não estragava. Aí era isso. E nos lugares que não tinha como criar um bichinho assim, a dificuldade era feia. Era quase passa fome. Tipo assim, ai, é muito ruim, só por Deus. E aí a gente trabalhou muitos anos na roça, de tudo quanto é coisa. No colher algodão, isso aí já com 15 anos, com 16, 18, com 18 já foi no ano que eu completei 18, eu já vim embora para São Paulo, né? Mas e a gente trabalhou muito e ganhava pouco. E como hoje em dia deve continuar do mesmo jeito, que os patrões são os que lucram, né? Os empregados, coitados, só ganham para comer mal, muito mal. E roupa remendada, sabe? A roupa era remendada. Hoje em dia o povo dá roupa, né? Naquele tempo ninguém dava roupa, ninguém dá nada. Hoje em dia doa comida, doa. Aqui é tudo maravilhoso em São Paulo, apesar de ser difícil, né? Mas lá, naquele tempo, na roça, não tinha nada disso. Era roupa remendada, praticamente uma semana com a roupa. Tipo assim, sabe? Muito terrível, muito terrível. Aí depois dos 18 nós viemos para São Paulo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar de costura, entrei de arrematadeira. Eu trabalhei na Rua Prates, meu primeiro emprego foi na Rua Prates. E eu trabalhei sempre no Bom Retiro, Rua Prates, Ribeiro de Lima, é, Professor César Lombroso, Rua da Graça, sempre ali, ó. Só trabalhei 3 anos na Lapa, né? Que eu trabalhei na Lapa 3 anos, mas os outros anos, e me aposentei na costura. Eu entrei de arrematadeira, passei a ser costureira, aprendi lá. E só que antigamente, hoje eu sou aposentada. Há tantos anos atrás, você acredita que para se aposentar era tão baixo o salário que não entrou na contagem do benefício para aposentadoria. E por isso que eu ganho tão pouco hoje, né? Que não era também discriminado. Hoje em dia já as pessoas sabem lutar mais. E eu ganhava, acho que era meio salário mínimo, eu nem tenho ideia, sabe quanto era. Muito pouco, muito pouco. Mas me aposentei, hoje eu tô aqui com 70 anos contando a história. Tô aqui, graças a Deus. Tem muitas coisas difíceis, mas a gente, em vista do que eu passei, os meus irmãos, a gente tá bem, né? Tocando a vida. Todos nós temos uma casinha para morar, assim, sem ser de aluguel. E a vida tá boa, tá boa. Dá para tocar a vida, né? Graças a Deus. Ai, gente, é isso. Outro dia eu conto mais, eu nem sei. Tem tanta coisa que qualquer dia eu vou contar da história da fazenda assombrada. Menina do céu. Um barato. É triste, mas é legal. Hoje em dia eu acho legal. Mas eu vou contar outro dia, em outro vídeo, tá bom, meus amores? Fica com Deus, Deus abençoa, tá? E até a próxima, tá bom?